Vamos ler juntos Mateus 6, 9 até o 15. Nos diz a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, nós aprendemos, por este ensino do Senhor Jesus, ainda que estejamos orando, e quando orarmos, precisamos pedir sempre ao Senhor capacitação para sermos perdoadores. Porque nós, muitas vezes, ofendemos os outros. E queremos que aqueles que foram vítimas dessas ofensas, desses aborrecimentos, nos perdoem. Mas a palavra de Deus nos ensina, amados, que o perdão, ele é uma via de mão dupla. Não é possível nós caminharmos na presença do Senhor, querendo apenas que sejamos perdoados. Nós precisamos caminhar na presença do Senhor, também exercitando o dom de perdoar. Por isso o Senhor Jesus, quando Ele traz o ensino desta oração, além de exaltar o poder de Deus, além de se submeter à vontade soberana do Senhor, Ele nos ensina a que peçamos perdão a Deus por todas as nossas ofensas, causadas não apenas ao Senhor, mas também às vidas que são preciosas ao Senhor. Para que Deus possa nos perdoar, Jesus nos ensina, entretanto, que antes que recebamos o perdão, nós precisamos aprender a perdoar. Eu não sei quantas vezes você tem sido capaz de exercitar o perdão que eu creio e a palavra de Deus me assegura, é um atributo divino, é um dom divino. Um dia um dos discípulos perguntou para Jesus, falou: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o irmão que me aborrece? Quantas vezes eu preciso exercitar o perdão num dia? 7 vezes? Que cá entre nós, né, amados? Perdoar a mesma pessoa 7 vezes no mesmo dia, só por Deus, né? Só por Deus. A pessoa vem e te aborrece, você perdoa. Dali a pouco ela vem e te aborrece de novo, você perdoa. Às vezes ela te ofende, você perdoa. Às vezes está indo, né? Quando você olha para trás, ela está falando, querendo te ofender. E você tem que perdoar. Então esse discípulo falou assim: 7 vezes, Senhor, é suficiente? E Jesus falou para ele: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quanto dá isso? 490 vezes num dia. Num dia. Misericórdia, né, amados? Deus tem algumas coisas na palavra. Deus pede algumas coisas para nós, que se nós olharmos apenas com os olhos humanos, ou tentarmos compreender isso apenas com a compreensão humana, nós vamos dizer assim: não é possível. Não é possível. Mas o que ele quer dizer para mim e para você, é que nós precisamos, desde o momento em que acordamos, nós precisamos estar preparados para perdoar. Desde o momento que acordamos. Às vezes,
O aborrecimento começa em casa, no café da manhã. Às vezes, quando o casal ainda é muito novo, né? Nós temos bastante jovens recém-casados aqui, e jovens que pretendem se casar. Tem uma fileira ali que tem mais assim, 3 casais que estão assim ávidos, né? Já contando o tempo no dedo de uma mão, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Não preciso nem dizer para você quem são, porque os irmãos já os condenaram, já olharam assim e falaram, são eles, e eles ficaram vermelhos, né? Mas quando às vezes se casa, o primeiro susto que você toma é quando você percebe que tem que compartilhar o mesmo banheiro, né? Os mesmos aposentos. Às vezes, escovas de dentes, né, que estão ali postas em lugares inadequados, a mulher olha e fala, não acredito. Tantas vezes já falei para ele que não faça isso. Né? Não suporto ver escova. Eu sei que, graças a Deus, aqui as irmãs não passam por esse problema. Mas tem lugares que as irmãs passam por esses problemas, né, com seus maridos. Tantas vezes eu pedi para ele não colocar a escova desse jeito. Quem falou que aqui é lugar de pendurar pijama, camiseta? A mulher vai lá esmerada, né, assim, preciosa no cuidado com a casa, coloca um cesto de roupas assim, o marido insiste em jogar a roupa fora do cesto. Meia que tem que tirar, levar assim, pegar na pontinha do dedo, levar lá para o fundo, abrir a porta e fazer assim, ó, deixa do lado da cama. A mulher se aborrece. E aquele aborrecimento dá a impressão que o marido gosta de aborrecer, é apenas de descuido. Às vezes as mulheres, né, que são muito amadas, muito honradas, também entristecem, né? Seus maridos, às vezes as mulheres não gostam muito de arrumar a casa, né? Dá a impressão que deita, levanta, torna a deitar, torna a levantar, a cama não muda. O marido fala assim, não, é possível. O marido começa a lembrar do cuidado que a mãe tinha de arrumar a cama, organizar tudo assim. Aí fala, ai Senhor, tira esse peso, Senhor. Aí cria aquele aborrecimento. Mas o primeiro lugar onde você tem que exercitar o perdão é no seu casamento. Primeiro lugar. Você tem, eu já falei algumas vezes e quero repetir, você tem que trancar de uma vez por todas na sua casa, casais, tranquem a porta da decepção, a porta do aborrecimento, a porta da desilusão, e mantenham aberta a porta que permite a entrada, o acesso à sala da admiração. Certamente a sua mulher, o seu marido tem muito que precisa ser admirado, e tem muito a ser valorizado. E se porventura te aborrecer, comece a exercitar esse perdão, ainda que sejam 70 vezes 7. A igreja é um lugar mais tranquilo, porque a igreja, mas é um lugar assim de vidas já convertidas, vidas transformadas, né, onde não existem deformidades. Né? Então eu sei que nenhum de nós se aborrece com nenhum dos irmãos que estão na igreja, não é verdade, amados? Nenhum de nós. Né? Nós estamos aqui vivendo numa comunhão que a Bíblia diz que ela precisa ser boa e suave. E às vezes aquele irmão, quando porventura acontece, surge aquele irmão, aquela irmã, que você orou para Deus e falou, Senhor, faz ela mudar de igreja. Senhor, faz ela mudar de ministério, Senhor. Senhor, unge missionário e manda para a África. Consagra missionário e manda para o Nepal. Né? Para Dubai ninguém quer mandar, né? Então, aí é esse irmão, essa irmã, que você tem que, em recebendo na igreja, dar um abraço sincero. E se você tem alguma coisa contra esse irmão, essa irmã, fala assim, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, me perdoa. Porque eu já perdoei tudo. Mas esse irmão, essa irmã sempre vai dizer assim, perdoa que eu não fiz nada. Não se preocupe com isso. Se preocupe. Exercite o perdão. Porque o perdão, ele abre as portas de muitas vitórias para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que quando nós temos dificuldade em perdoar, ou quando causamos muitas feridas, as pessoas que foram feridas por nós, elas
conservam no coração, muitas vezes, essas feridas de alma, que a palavra de Deus diz que podem se tornar em raízes de amargura e fazer brotar uma grande árvore de amargura. Mas Deus não nos permite escolher se nós vamos perdoar ou não vamos perdoar. A palavra de Deus jamais vai dizer assim para você e para mim: olha, se puder, perdoe. Se a pessoa se arrependeu, perdoe. Porque às vezes nós queremos, para perdoar, falar assim, vou perdoar, será que está arrependido do que fez? Será que verdadeiramente vai mudar? Será que não vai falar mais? Não vai ofender mais? Não vai afrontar mais? A palavra de Deus simplesmente estabelece dizendo, perdoa. Porque se você não perdoar, você vai andar apenas numa das mãos desta estrada de mão dupla, por onde você perdoa numa ida e na outra você é perdoado. Diz o Senhor Jesus, falou assim, se vocês não perdoarem aos homens as ofensas deles, Deus também não vai perdoar as suas. E quando nós começamos a exercitar o perdão, nós começamos a gerar um fruto que só é gerado pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amados, todos nós temos deformidades, todos nós. A palavra de Deus diz que aquele que disser que não peca, disser que não tem deformidade, já é por si só um mentiroso. Todos nós temos deformidades. Mas se Deus amou a mim e a você, se o Senhor Jesus, quando foi crucificado, levou sobre si as minhas transgressões, as suas transgressões, os meus pecados e iniquidades, os seus pecados e iniquidades, e Ele não olhou para as nossas deformidades, mas olhou para aquilo que Deus haveria de realizar em nossas vidas, nós também temos que olhar para as vidas de tal forma que possamos enxergar nelas os lados favoráveis, as virtudes e não as desvirtudes. Talvez você possa se questionar, dizer assim, parece fácil perdoar, mas eu não consigo. A palavra de Deus tem uma receita para você. Abra sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8, versículos 11 e 12. Nos diz a palavra de Deus. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Isso significa o seguinte, amados. Antes de você exercitar o perdão, antes de você aprender a exercitar esse dom divino, você precisa, eu preciso, nós precisamos decidir, eu vou perdoar. Eu vou perdoar, não importa o quanto custe, eu vou perdoar. Senhor, capacita-me a perdoar, prepara o meu coração, Senhor. Põe em mim um coração perdoador, porque eu quero perdoar. Eu preciso perdoar, Senhor, para que eu possa desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. E se no nosso coração houver uma intenção sincera, e Deus, Ele sonda o profundo do coração. Não adianta, Deus não está olhando para aquilo que nós falamos, quando o que nós falamos está em desacordo com aquilo que está no nosso coração. A palavra de Deus diz em Provérbios, eu disse aqui na sexta-feira, disse hoje também na escola dominical, a palavra de Deus diz assim, fiéis são as feridas causadas pelos amigos, mas enganoso é o beijo daquele que aborrece. Então quer dizer o seguinte, é melhor muitas vezes você receber uma palavra que de início possa até lhe causar uma ferida, mas que é uma palavra trazida com amor, com compreensão, do que ser enganado com beijos de pessoas que estão
beijando a sua face, mas fazendo igual Judas. Beija traindo. E essas feridas, que diz a palavra de Deus, são fiéis. Elas serão tratadas, elas serão curadas. Porque Deus quer que nós aprendamos a exercitar a cada dia essa porção bendita. Se nós decidirmos perdoar, eu quero perdoar. Eu vou dizer para você, Deus vai capacitar você a ser um perdoador. Ainda que tenha que sê-lo 70 vezes 7 por dia. As pessoas que nós ferimos, elas mantêm no seu coração uma pedra, que a palavra de Deus chama de pedra de tropeço. A pessoa que você fere, e até se costuma dizer assim, aquele que bate, esquece, mas o que apanha, não esquece. Eu quero dizer para você que Deus não esquece nem do que bate, Deus não esquece nem do que apanha. Deus não esquece de quando batemos, Deus não esquece de quando apanhamos. Mas essas pedras que causaram ferida nos nossos corações, essas pedras das quais, ao nos lembrarmos, nos entristecemos, elas precisam sair da terra dos nossos corações. Essas pedras precisam ir para um lugar mais profundo da nossa alma. Como se o nosso coração fosse um grande poço, cheio de água, onde todas as pedras lançadas irão para o fundo da água. E quando nós olharmos para a superfície desse poço, para a água desse poço, vamos ver apenas a serenidade, a quietude, as águas tranquilas da superfície. Isso significa que nós temos que receber a palavra de Deus, ela tem que ser implantada em nós, nós temos que absorvê-la, digeri-la. Temos que estar sendo cheios da palavra, como foram cheios os vasos, cheias aquelas talhas, quando Jesus transformou a água em vinho. Porque quando os nossos corações, quando as nossas mentes estiverem repletas, inundadas pela palavra de Deus, toda ofensa lançada, toda pedra lançada, vai cair na água, não vai cair mais na terra. Pedras no fundo d'água, nós não tropeçamos mais nela. Pedras no fundo d'água permitem que nós possamos, inclusive, nadar na superfície, sem que sejamos feridos por elas. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, primeiro, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando fazemos a oração de entrega, declarando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, quando pedimos para que Deus perdoe os nossos pecados e escreva o nosso nome no livro da vida, diz a palavra de Deus que Deus pega todos os nossos pecados, todos, que não eram poucos, preste bem atenção, Deus pega todos os nossos pecados, que não eram poucos, e os lança na profundeza do mar do esquecimento. E Deus fala para mim e para você, dos seus pecados, ou dos vossos pecados, já não me lembro mais. Porque Ele joga no fundo do mar. E quando Ele olha do alto, Ele vê apenas a superfície das águas, na qual paira o Espírito Santo de Deus. Amados, a nossa vida tem que ser assim. Por isso nós precisamos começar a exercitar e a semear na vida do próximo aquilo que queremos colher da vida do próximo. Se o marido semeia carinho, se o marido semeia atenção, se o marido semeia compreensão na vida da mulher, se o marido semeia amor, inevitavelmente ele vai colher carinho, compreensão, amor da sua mulher. A recíproca também é verdadeira. Quando nós semeamos na vida de um irmão qualquer atitude de amor, de compreensão, de compaixão, de perdão, nós vamos colher isso, porque a semente produz segundo a sua espécie. É impossível nós semearmos isso e não colhermos o fruto da mesma espécie. Mas você pode dizer assim, eu já semeei isso e colhi frutos amargos.
Não se preocupe. As sementes que você lançou, segundo o querer de Deus, segundo a palavra de Deus, elas vão gerar na sua vida frutos benditos. Não se preocupe se nas vidas nas quais você semeou, se essas vidas não produziram, ou produziram frutos amargos, não se preocupe. Você tem que estar sempre olhando para o alto, sabendo que a tua recompensa, sabendo que as tuas bênçãos, sabendo que Deus é que vai te abençoar, é Ele que vai prosperar o teu caminho, é Ele que vai mudar a história da tua vida, é Ele que vai fazer novas todas as coisas. As pessoas que não conseguirem produzir os mesmos frutos de perdão, de reconciliação, de restauração, de compreensão, de amor, de atenção, precisarão curar as feridas das suas almas, as feridas do coração, para que possam desfrutar das bênçãos que você certamente, que tem semeado essas sementes, haverá de desfrutar. O perdão, amados, é uma das pontes mais difíceis de serem atravessadas. É uma das mais difíceis, especialmente nos casamentos. É uma ponte difícil de ser atravessada. Mas quando eu me recuso a perdoar, eu estou evitando uma ponte que um dia terei que atravessar. Não adianta. É através da ponte do perdão que você alcança o fruto da promessa. É através da ponte do perdão que você passa a ter direito, segundo a palavra, de desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. É através da ponte do perdão que você atravessa para um lugar onde existem poucas vidas. Tem muito mais gente resistindo em atravessar a ponte do que pessoas que já atravessaram essa ponte. Mas eu queria que nós pudéssemos crer que se existir prontidão de vontade, Deus vai completar a obra. Para Ele, disposição de fazer, já está feito. Houve disposição de fazer, Deus vai completar. Como Ele vai fazer? Mas não me perguntem. Quando eu falo a respeito do adultério que cometi, aliás, deixa eu colocar no plural. Quando eu falo a respeito dos adultérios que cometi, eu falo hoje, quando vou testemunhar, quando eu cito isso, eu falo sem nenhum ressentimento de causar feridas no coração da minha esposa. Porque o coração dela um dia foi cheio dessa água bendita da palavra de Deus, que a capacitou a jogar no fundo desse poço tão profundo, mas de águas vivas e cristalinas, essas pedras chamadas adultério. Uma vez ela estava testemunhando na igreja de Itu, e falando testemunho dos 2 adultérios sofridos, da humilhação pela qual ela passou. E nós estávamos chegando no ministério, muitos ali ainda não me conheciam, muitas irmãs que estavam lá eram de igrejas distantes, havia um grande encontro de mulheres lá, e ela ministrou trazendo testemunho. E depois dela eu entraria para ministrar a palavra. Então, eu fiquei ali no cenáculo, ouvindo o testemunho, e também pensando naquilo que ia ser ministrado. E cada vez que ela falava assim, então meu marido me traiu. As irmãs... Aí começa aquele burburinho, meu Deus do céu, como pode? Quem é esse traste? Não é possível uma serva de Deus assim ser traída. Mas isso, evidentemente, quando ocorreram os adultérios, eu não pertencia ao Senhor, eu não conhecia a palavra. Mas o sofrimento normalmente é trazido no momento em que você traz o testemunho. Para quem está tomando contato com a notícia naquele momento, a dor, o espanto, a perplexidade é causada naquele momento. Pastor Ulisses testemunhava a respeito da experiência tão dolorosa, tão traumática que Deus permitiu que ele e a Michele passassem. E quando ele traz o testemunho, amados, a gente percebe que o impacto da lembrança ainda dói. Ele dizia assim, nós choramos hoje,
Não pela perda, que compreendemos o propósito de Deus, mas choramos pela saudade, pela dor da ausência. E nós vivemos e recebemos essa palavra de testemunho como se estivéssemos novamente vivendo essa situação. E a irmã Neuza, então, falando do que ela havia sofrido, pelo que ele havia passado. Quando ela falou do segundo adultério, então, o burburinho aumentou. Falou, e as irmãs, não é possível, meu Deus do céu. Aí ela termina o testemunho. E eu entro lá. E eu disse para as irmãs assim, a paz do Senhor, amados. Eu sou essa bênção de marido, de quem essa amada irmã testemunhou. Amados, quase fui linchado. Mas o problema não era elas compreenderem isso, que é difícil. O problema é que a Neuza, abastecida pelo poder de Deus, inundada pela graça de Deus, pela palavra de Deus, ela exercitou um perdão genuíno. E o perdão genuíno, amado, ele é um perdão que não remexe mais naquilo que foi perdoado. O perdão genuíno é aquele que você, ao perdoar, você não pode dizer assim, eu perdoo, mas não me sento do lado dele na igreja. Não, eu perdoo, mas não vem me dar a paz do Senhor com aquela cara de pau, não, comigo não tem esse negócio, não. Eu perdoo, mas ele lá, eu aqui. Se não houver perdão genuíno, você vai continuar tropeçando nessa pedra. Essa pedra, amado, ela vai ficar ferindo a terra. É por isso que nós precisamos ter a água da palavra. Porque quando a superfície da água é ferida, rapidamente se restaura. Nós precisamos ter esse coração. Pode demorar tempo? Pode. Mas a bênção de ter esse coração perdoador, a bênção de saber que em você perdoando, você também será perdoado, transforma a sua vida espiritual, mais do que isso, transforma a sua vida familiar, transforma a sua vida conjugal, transforma a sua vida financeira. A palavra de Deus diz que se nós ofendemos alguém, esse irmão ainda tem algo contra nós, Deus não aceita as nossas ofertas. Deus não recebe o nosso louvor. Porque cada vez que nós deixamos de obedecer a palavra, o inimigo das nossas almas, o inimigo do nosso espírito, Satanás, ele vai na presença de Deus, a palavra de Deus fala isso, ele vai na presença de Deus e está na presença de Deus. Hoje, amados, nos céus, o Senhor Jesus está sentado à destra do Pai. E ele exerce ali a função de advogado. Está lá para nos defender. Satanás, de tempos em tempos, ele tem que se apresentar diante de Deus para prestar contas do que ele está fazendo. Só que quando ele vai na presença de Deus, ele vai lá como acusador. Ele vai... Se você tem qualquer brecha na sua vida, que esteja, evidentemente, em desacordo com a palavra de Deus, Satanás é o acusador que chega para o Senhor e fala assim, o Senhor não pode, Deus, o Senhor não pode abençoar, porque Ele não perdoou. O Senhor não pode abençoar, porque Ele não pediu perdão. E Deus fala que nós temos que deixar a nossa oferta diante do altar, nos reconciliarmos com aqueles a quem ferimos, aos quais ferimos, e depois sim, reconciliados, consagrar a oferta ao Senhor. Quero dizer para você, existem bênçãos que você ainda não recebeu, porque talvez você ainda não tenha perdoado. Existem bênçãos que você ainda não recebeu, porque talvez você ainda não tenha pedido perdão. E não é uma situação que você pode escolher. O perdão não é uma comida que você pode rejeitar. O perdão não é igual quiabo, alguns gostam, outros não gostam, uns comem, outros não comem. Não é igual brócolis. Faz bem para a saúde, mas é difícil de engolir. Alguns falam, não, eu gosto de brócolis, mas eu não suporto brócolis. Eu comia, quando era menino, eu aprendi a gostar de pé de frango. Mano, o bicho é feio, né? Pé de frango é feio. E às vezes vinha até com a unha, né? Com as unhas ali.
Aí eu vi minha mãe preparando aquele pé de frango. Quantos aqui já comeram pé de frango? Levante a mão. Glória a Deus, né, amado? Por isso que frango tem pé. Agora, quantos gostam de pé de frango? Levante a mão. Você vê que muita gente come obrigado, né? A maioria come obrigado. Não, lá em casa agora nós compramos frango sem miúdos. Né? Já não vem nem os miúdos lá. Porque a Neuza não consegue olhar para o pé de frango. Ela fica imaginando aquele pé ciscando assim. Né? Consegue olhar para o pé de frango. Mas quando eu era criança, era a mistura que nós tínhamos. Aí tinha uma casa vizinha, onde o pessoal lá gostava de bacon. Você já sentiu o cheiro de pé de frango? E cheiro de bacon? Quantos já sentiram o cheiro de bacon aqui? Amados, que diferença, né? Aí nós íamos comer pé de frango, eu fechava os olhos, aí a pessoa que estava comendo aqui, porque ela fazia o bacon, fritava na hora que estava comendo o pé de frango. Entende? E aí ficava assim, falando, um dia eu vou comer bacon. Um dia eu vou comer bacon. Entende? E o pessoal tinha um sotaque que falava, cheiro de bacon, né? Cheiro de bacon. E aquilo eu ficava comendo pé de frango e pensando no bacon. E às vezes fritava um bife acebolado, mas aquilo saía lágrima dos olhos assim, ó. Bife acebolado, eu ficava imaginando um bife acebolado. Entende? Mas o que tinha era o pé de frango. Então, eu sei que, lógico, ninguém vai comer pé de frango podendo comer peito, filé de peito, filé de coxa, sobrecoxa desossada, temperada com ervas finas da Pensilvânia. Ninguém vai comer pé de frango quando tendo uma situação dessa, não é verdade? Mas aí, então você fala assim, ó, eu não gosto dessa comida. Mas Deus fala assim para você, né? Se você gosta ou não gosta, vai ter que comer dessa comida. Porque essa comida se chama Palavra de Deus. Não é uma comida que você escolhe, hoje eu vou comer, amanhã eu não vou comer. Você tem que comer todos os dias. E comer essa comida chamada Palavra de Deus faz você compreender que muito antes de você perdoar, se você desejar comer essa palavra, digerir essa palavra, ruminar essa palavra. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite, significa o seguinte, você vai ler esse texto e vai ficar meditando nele de tal forma que você vai acabar exercitando essa palavra, praticando essa palavra. Meditar nela significa realizar aquilo a que a palavra foi enviada. E Deus fala que a palavra dele não volta vazia. Mas ela prospera naquilo para que ele enviou. Deus enviou essa palavra para a minha vida e para a sua vida, porque ele quer nos ver prósperos. Ele quer nos ver mais do que vencedores. Ele quer que nós tenhamos a bênção do pão de cada dia, mas que tenhamos também a bênção dos frutos da terra da promessa. Ele quer que nós vivamos a cada dia como se fôssemos morrer amanhã. Sem peso, sem brechas, para que o inimigo não se assente como acusador, não esteja na presença de Deus, lançando em face de Deus, como ele fez com Jó, dizendo, Jó te louva, Jó te adora, Jó te serve porque é rico, Jó te serve porque o Senhor deu tudo para ele, filhos maravilhosos, filhas abençoadas, o Senhor deu para ele fazendas, gados, riqueza, mas toca no que ele tem, para ver se não blasfema de ti. Tem bênçãos que Deus quer liberar sobre a minha vida e a sua vida, mas que depende, essas bênçãos, para que elas venham sobre nós e nos alcancem, depende da nossa obediência. E dentre aquilo que precisamos obedecer da palavra de Deus, está o exercício de um perdão genuíno. Um dia, amados, um servo de Deus, chamado Pedro, ele disse para Jesus, eu queria que você acompanhasse comigo, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 22, Lucas 22. Versículo 31, Lucas 22, 31. Disse também o Senhor, Simão, que é Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres,
confirma teus irmãos. Presta bem atenção um pouquinho. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Pedro andava com o Senhor Jesus há 3 anos. Foi um dos primeiros discípulos arrebanhados. Pedro compartilhava da intimidade do Senhor Jesus. Quando Jesus ia em lugares isolados, quando Jesus ia ter experiências tremendas, ele levava consigo 3 servos, 3 discípulos, que eram Pedro, Tiago e João. Guarde bem esses nomes, Pedro, Tiago e João. Jesus os levava consigo. Pedro, Tiago e João viveram experiências que os demais 9 discípulos não viveram. Pedro tinha, assim, uma impulsividade dentro de si. Pedro tinha uma vontade de realizar aquilo que era louvável. Ele queria fazer, mas não estava capacitado a fazer. Jesus fala para ele assim: Satanás está rondando a sua vida. Satanás está provando a sua vida. Satanás quer que você caia. Eu estou orando por você, Pedro, para que quando você se converter, 3 anos junto com Jesus, e não estava convertido. Muitos estão na igreja, passam anos na igreja, mas precisam se converter. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser convertido. São patamares diferentes. A conversão, a santificação, a consagração, a frutificação, a edificação, são coisas que acompanham a salvação. A salvação, amados, é a porta de entrada para o reino. Sem a salvação você não estaria ouvindo hoje a palavra de Deus. Sem a salvação, a palavra de Deus não penetra em você, porque você precisa, uma palavra é espiritual, como Deus é espiritual, você precisa da presença de um ser espiritual, você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Jesus fala abertamente para Pedro: Pedro, olha como Deus vê a obra pronta, presta atenção. Como Deus vê a obra pronta e vê na minha vida e na sua vida. Na minha vida e na sua vida. Jesus disse para Pedro assim: Pedro, Satanás está querendo te derrubar. E eu quero dizer para os amados, Satanás continua agindo do mesmo jeito, porque ele não muda. Ele não muda. Ele só sabe fazer 3 coisas, já faz um estrago enorme. Ele só sabe, quem souber vem comigo, ele só sabe matar, roubar e destruir. Ele continua fazendo a mesma coisa porque é a característica dele. Jesus fala para ele assim, versículo 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ponto e vírgula. Muda agora a visão de Jesus Cristo. E tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Está dizendo assim: Pedro, você ainda não está pronto, mas um dia você vai se converter. E quando você se converter, Pedro, você será uma bênção. Você vai confirmar os teus irmãos, você vai ser uma fortaleza. Você vai ser uma das colunas da igreja, você vai ser o ministro da palavra. Um dia, Pedro, você vai pregar e mais de 3.000 almas vão aceitar a mim como Senhor e Salvador. Jesus estava como que querendo dizer para ele: você não está pronto, mas o Pai já vê você pronto. Então, quando você se converter, porque vai acontecer um dia, você será uma grande bênção. Mas Pedro tinha uma pretensão humana de achar que estava pronto e disse assim, e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pretensão espiritual, louvável, mas irreal. Quantas vezes você na presença do Senhor fala: Senhor, eu vou te servir, e nunca mais deixo de te servir. Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abrir aquela porta pela qual eu tenho orado, se o Senhor preparar aquele varão, aquela varoa. Tem jovem aqui que esperou por uma varoa 3 anos, assim, amado, orando e jejuando e louvando a Deus, esperando a varoa. Não vou falar o nome, não. Aí Deus, quantos votos será que esse jovem fez para o Senhor? Falou: Senhor, se tu me der esta varoa, pastor, Senhor, eu vou dizer para o Senhor: olha, não precisa fazer mais nada para mim, não. Aí, quando alcança a bênção, todos somos assim, amado. Quando alcançamos a bênção deixa de ter valor. Fazemos os votos e não cumprimos. Um dia eu disse para esse jovem assim: ó, que Deus te deu
segundo o teu coração, glorifica a Ele, adora a Ele, louva a Ele. E é uma bênção. Eu não sei aqui, quantos aqui já receberam de Deus bênçãos tremendas e podem levantar a mão e dar um glória? Quantos aqui já receberam? Quantos aqui podem dizer, o que eu recebi de Deus é suficiente para servir a Deus o resto da minha vida? Levante a mão e fala glória a Deus. Deus quer ver isso de mim e de você. Mas se você não estiver pronto, não saia correndo. Se você, uma criança que começa a engatinhar, não pode sair correndo. Ainda que esteja começando a andar, não pode sair correndo. Jesus acaba de falar para Pedro, Pedro, Satanás está rodeando a sua vida querendo te tragar, te devorar. E ele fala, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Jesus, que conhece o meu coração, o seu coração, eu conheci o coração de Pedro, fala para Pedro assim, ó, versículo 34. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Aconteceu isso? Sim? Jesus sabia o que ia acontecer. Amados, quando o galo cantou naquela noite, Pedro chorou de arrependimento, diz a palavra. E ele se achou indigno de estar perante o Senhor. Ele achou que não tinha mais chance, oportunidade, esperança para ele. Porque ele havia traído o Senhor da glória. Ele havia traído o Mestre. E certamente ele disse assim, eu criei feridas no coração do meu Senhor, porque eu o traí. Pedro ficou com feridas na alma. Mas aquele que havia sido traído por Pedro, também foi ferido por mim e por você, pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. E da mesma forma como ele disse para o Pai, na cruz do Calvário, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele já havia rogado para que Deus completasse a boa obra na vida de Pedro. Jesus ressuscita e reencontra Pedro. João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21. Versículo 14, João 21, 14. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter sido dito 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava começando a ser preparado para se converter. Pedro estava recebendo ali cura para as feridas da sua alma. Pedro estava recebendo do Senhor Jesus uma incumbência de ser um apacentador, um pastor de ovelhas. Pedro estava recebendo do Senhor Jesus uma direção bendita, dizendo, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus não tinha dúvida que Pedro o amava, porque ele enxergava as feridas do coração causadas pela negativa, causadas porque Pedro havia negado o Senhor. Quer dizer para você, meu amado e minha amada, que quando nós pecamos, nós causamos feridas no coração de Deus. Quando nos arrependemos, genuinamente, essas feridas no coração de Deus são curadas. E aquilo que causou a ferida, Ele lança nas profundezas do mar. Talvez você possa estar dizendo neste momento, ou pensando, refletindo neste momento, eu sou igual Pedro. Quero fazer, mas não consigo. Quero perdoar, mas não consigo. Quero servir ao Senhor, mas não consigo. Quero frutificar, mas não consigo.
Eu não quero pecar, mas vivo pecando. Eu quero consagrar a minha vida, mas não tenho forças para isso. O Senhor fala para você: você me ama. Se você me ama, tudo é possível. Porque aquele que ama o Senhor, guarda a palavra do Senhor. Se esfriar o seu amor por Deus, pela casa de Deus, pela palavra de Deus, pela obra de Deus, você vai se distanciar, porque não é possível que o amor se esfrie e permaneça junto. Mas se você tem o desejo sincero de servir a Deus, e de demonstrar a Deus que você o ama, e que por amá-lo você vai obedecer a palavra, você vai cumprir a palavra, você vai perdoar aquele que precisa ser perdoado, você vai pedir perdão àqueles a quem você feriu, você vai perdoar as ofensas que lhe foram feitas, para que Deus também perdoe as suas ofensas, muitas delas feitas ao próprio Deus. Se você ama o Senhor Jesus, quer dizer para você, a sua vida tem jeito. As bênçãos estão próximas. Você talvez esteja sendo preparado no exercício do amor, no exercício do perdão, a ser um apacentador, para cuidar de vidas. É necessário ter uma experiência perdoadora, uma experiência restauradora, uma experiência transformadora, para você apacentar vidas que são preciosas ao Senhor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, você me ama. Então apacenta. Eu quero dizer para você, amado, o Senhor está nos preparando para cuidarmos das coisas que são especiais para Ele. Não foi aos anjos que Deus deu essa incumbência, foi aos homens, foi a mim e foi a você. Deus quer que nós manifestemos esse dom divino, esse atributo divino. Deus quer olhar para as nossas vidas e dizer de mim e de você: eis ali o meu filho amado, no qual tenho prazer, cujo coração é perdoador. E ainda que aquele que causou a ofensa tenha sido uma ofensa tão grave que não merece perdão, esse meu filho amado exerce a misericórdia, porque ele compreende as misérias do coração humano como Deus as compreende. Esse meu filho me ama tanto, e ama tanto as vidas que eu amo, que é capaz de perdoar até aquilo que humanamente não tem perdão. O coração de Pedro, que sangrava por causa da traição, foi curado. Jesus foi curando as 3 feridas causadas, as 3 negativas causaram 3 feridas. Jesus foi curando as 3. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Eu não sei quantas feridas você causou no coração do Senhor, mas Ele está esperando apenas uma decisão de vontade sua. Obedecer a palavra, seguir a palavra, deixar de ter prazer nas coisas que desagradam a Deus, ser amigo de Deus ao invés de ser amigo do mundo, para que Deus possa operar na sua vida os milagres, as maravilhas, para que Deus possa abençoá-lo tremenda e poderosamente, e que se cumpra na sua vida a palavra de Deuteronômio 28, que fala: se você me obedecer, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. São bênçãos infindáveis que estão preparadas para mim e para você, e que são liberadas quando nós, obedecendo a palavra, manifestamos, exercitamos esse dom divino chamado perdão.